A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, aonde lemos: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que linda saudação a de Paulo nessa primeira carta de Coríntios, aonde ele chama a todos os que estão em Cristo de santos. Basta estar em Cristo para ser santo. Sim, isso chama-se santificação posicional, porque estamos em Cristo, somos chamados santos. Somos perfeitos? Não, não somos, longe disso, mas somos considerados santos por causa da santidade de Cristo que é imposta em nós. Mas aqui o apóstolo chama a igreja de Deus. A igreja, meus amados, ela é de Deus. Qualquer grupo que se reúne em nome de Jesus, quer seja num templo, quer seja numa casa, quer seja debaixo de uma árvore, em qualquer lugar que se reúne, ali se encontra a igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Então, a igreja. E a igreja é de Deus, como Paulo aqui diz. Nós sabemos, de acordo com a carta de Coríntios, que havia muitos problemas na igreja de Corinto, mas a igreja, ela é de Deus. E como aqui a igreja é chamada a igreja de Deus, eu quero falar de 12 nomes da igreja de Deus. Primeiro, claro, a igreja de Deus. Mas não é só isso. Paulo usa figuras metafóricas para falar da igreja. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus. Aqui Paulo usou a interpretação que eles podiam entender, viviam da agricultura, vós sois a lavoura de Deus. É uma metáfora, não é? Então, a igreja de Deus também é chamada de a lavoura de Deus. E ainda no verso 9 diz, e edifício de Deus. Então, a igreja é o edifício de Deus, aonde Deus está nos edificando as nossas vidas. Toda a igreja é um edifício de Deus. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo a você pessoalmente, ao grupo de pessoas a qual você faz parte. Então, a igreja de Deus, a lavoura de Deus, o edifício de Deus. São 3 nomes que encontramos aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu vou dar mais 9 nomes. Eu vou mencionar 12 nomes da igreja de Deus. Primeiro, claro, a igreja de Deus. Segundo, a lavoura de Deus. Terceiro, o edifício de Deus. Ainda em 2 Coríntios 3,16, Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha aí, quando nós nos convertemos, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Então, nós somos o templo de Deus. Não um templo feito com pedras, com estrutura, mas todo crente, toda pessoa que crê em Deus, que se entrega de coração, de alma, de espírito a Deus, ele é o templo de Deus. Então temos a igreja de Deus, a lavoura de Deus, o edifício de Deus, o templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 20, lemos assim, porque o reino de Deus
A igreja é considerada o reino de Deus, aonde Deus reina, e se ele reina, nós somos servos. Ele é o rei, ele é o Senhor. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Portanto, a igreja também é chamada de o reino de Deus. Por isso que Jesus diz: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus não vem com aparência visível, ele é invisível, ele está dentro daquele que crê, daquele que aceita o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então temos a igreja de Deus, a lavoura de Deus, o edifício de Deus, o templo de Deus e o reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, essa é uma linda figura que Paulo usa para a igreja. Efésios 2, 19, lemos: assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é chamada a família de Deus, por isso nos tratamos como irmãos. Somos uma família. A igreja de Deus, a lavoura de Deus, o edifício de Deus, o templo de Deus, o reino de Deus, a família de Deus. Mas Efésios 3:10, nós temos uma linda figura para a igreja. Lemos: para que agora, pela igreja, Paulo está falando da igreja, e olha como ele chama a igreja, a multiforme, múltiplas formas, sabedoria de Deus. A igreja é a sabedoria de Deus, que seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Então, já temos aqui 7 nomes para a igreja. A igreja de Deus, a lavoura de Deus, o edifício de Deus, o templo de Deus, o reino de Deus, a família de Deus, a sabedoria de Deus. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 12, Colossenses 3:12, temos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Portanto, a igreja são os eleitos de Deus, não é? A doutrina da eleição. E todo chamado por Deus é um eleito de Deus. Então temos a igreja como os eleitos de Deus. Aí já vimos 8 nomes: a igreja de Deus, a lavoura de Deus, o edifício de Deus, o templo de Deus, o reino de Deus, a família de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, os eleitos de Deus. Vamos a Pedro. Pedro também nos traz uma figura da igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 10, olha como Pedro fala, 2:10, né? Além do que ele já tinha dito, 9, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, ele diz assim: vós que noutro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. A igreja é o povo de Deus que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Povo de Deus. Gálatas, capítulo 6, verso 16, vamos ter aqui a igreja sendo chamada de o Israel de Deus. Olha só: e a todos quanto andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. E para terminar essa meditação, vamos a Romanos, e há muitas outras figuras e imagens usadas para a igreja, mas vamos a Romanos 8:17, diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E Romanos 8:16, esse é o termo mais lindo para a igreja. Diz assim, Romanos 8:16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A igreja está os filhos e filhas de Deus. Filhos de Deus, que linda imagem
para a igreja, os filhos de Deus. 12 nomes da igreja de Deus. Primeiro, a igreja de Deus. Segundo, a lavoura de Deus. Terceiro, o edifício de Deus. Quarto, o templo de Deus. Quinto, o reino de Deus. Sexto, a família de Deus. Sétimo, a sabedoria de Deus. E aqui é a multiforme sabedoria. 8, os eleitos de Deus. 9, o povo de Deus. 10, o Israel de Deus. 11, os herdeiros de Deus. E 12, os filhos de Deus. Que Deus abençoe todos os filhos de Deus espalhados pela terra, que são sal da terra e luz do mundo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.900 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe, povo de Deus. Amém.